A nossa próxima convidada terminou recentemente o Rally de Marrocos, em quarto lugar. É Elizabeth Jacinto, pessoal. Muito bem-vinda, Elizabeth, à Conceição Stars. Eu tenho que dizer que para mim é uma grande honra, porque acompanho a carreira da Elizabeth há muitos anos. Primeiro, em duas rodas. Exato. Depois passou pelas quatro em modo carro e agora caminhões. De onde é que vem este fascínio todo com o desporto motorizado e ainda por cima nestas condições, que é sempre em piso? O desporto para mim foi um desafio muito grande. Foi a moto, podia ser outra coisa qualquer, mas acima de tudo foi o desporto em si, aquele desafio de fazer coisas cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas. E eu perceber que, no princípio, tinha medo de tudo, tinha receio de tudo, não era capaz de nada, e depois fui capaz de fazer cada vez mais coisas, até chegar àquela ideia louca de fazer um Dakar de moto, não é? Aliás, fazer as primeiras corridas já foi um desafio enorme, mas foi algo que aparece na minha vida sem estar programado e que, no fundo, foi um desafio muito grande que se instalou e que eu fui tentando sempre dar resposta, até hoje não consegui parar. E muito bem sucedido nas motas, portanto, duas rodas, parece-me bem. Agora começa a ser demasiado pequenino. Vamos passar para os caminhões. Porque a escolha do caminhão? Qual é que era o desafio que o caminhão apresentava para assim, a moto foi um veículo tão difícil, ou seja, não foi propriamente a moto. Para mim foi difícil, não há dúvida. Mas a ideia de fazer um Dakar de moto, o Dakar era aquela prova considerada só para homens de barba rija e era só meia dúzia deles que conseguiam chegar ao fim. Ou seja, partiam 100, 200 concorrentes e tínhamos lá 20, 30 no final. Portanto, era mesmo meia dúzia e, no fundo, aqueles que chegavam eram os verdadeiros heróis, eram aqueles que tinham que superar todas as dificuldades. Eu lembro que havia uma tradição de fazer uma fotografia na praia, que aparecia sempre nas revistas. Com todos os ao início e depois com tipo 10 no fim. E depois tinha só aqueles poucos que chegavam ao fim. E eu, quando pus a hipótese a mim própria de fazer o Dakar, foi uma ideia absolutamente louca e foi um desafio tão grande que eu consegui, de facto, superar. Foi difícil, fiz 4 tentativas, a primeira não consegui, a segunda também não, só à terceira e depois à quarta é que consegui chegar ao fim. E, portanto, foi tão difícil fazer o Dakar de moto que aquela sensação de ter conseguido fazer deu-me aquela força de dizer assim, não, eu sou capaz de fazer na vida tudo o que eu quiser. Fiz de moto, faço o que eu quiser, o que é que eu quero fazer? Corridas de caminhão, bora lá, é fácil. É incontornável falar da carreira da Elizabeth sem falar no Dakar, não é? Claro. O Dakar é mesmo aquela prova... Qual é a grande dificuldade do Dakar, realmente? Em África. Em África, sim, que agora mudou para a América do Sul. Um desafio enorme pela grande dimensão da corrida e não só pela dimensão, mas pelas condições de vida que tínhamos. Portanto, nós fazíamos 10 mil, 12 mil quilómetros durante 15 dias, por aí, mais ou menos, e nós dormimos sempre em acampamentos, dormimos numa tenda, passamos o dia inteiro a comer aquilo que levamos nos bolsos do blusão, por exemplo. Dormimos com barulho, passamos imenso frio, não tomamos banho a maior parte das vezes, casas de banho onde é que há um arbusto para a gente ir atrás. Portanto, as condições de vida eram de facto muito duras. E muitas vezes as pessoas acabavam por ceder, não pela dificuldade técnica da condução em si, mas porque o cansaço se acumulava de tal forma que nós não conseguimos descansar. Chegava-se muito tarde ao acampamento todos os dias, porque fazíamos realmente muitos quilómetros. As etapas tinham 500, 600, 700, havia etapas de 1000 quilómetros. Por exemplo, sabe a que horas normalmente saía a primeira moto do acampamento? Era normal sair às 4 e tal, 5 horas. Mas houve dias em que a primeira moto saía para o percurso por volta de meia-noite e qualquer coisa. Portanto, de facto, a pessoa chegava ao segundo, terceiro dia, aliás, eu devo dizer que nós já partimos cansados, porque o stress da organização da prova era uma coisa excessiva e à partida já estávamos todos de rastros. E depois a primeira etapa, a segunda, a terceira já estávamos todos com vontade de morrer e de ir para casa. Portanto, era uma prova que era um grande desafio. E esse é realmente o grande desafio dessa prova, era a pessoa estar em casa, sentada no sofá e dizer assim, eu quero fazer aquela prova, quero ser um herói, como aqueles que estão lá. Já estamos aqui a ver umas imagens. Isto foi agora no Rally de Marrocos, exatamente. São imagens feitas do interior do caminhão. Quarto lugar, não é? Fiquei em quarto lugar com muitos e bons adversários. É que nós achamos depois caminhão, tipo, então vai ser uma coisa calminha, caminhão. Não é, porque o nível de competitividade sobe dunas e faz o mesmo que os outros. O caminhão é enorme, é grande, é pesado, pesa 10 toneladas, mas voa por cima das dunas, que é uma coisa incrível. Portanto, nós andamos sempre aos saltos. Tem a característica de ser um veículo extremamente difícil de conduzir. Portanto, enquanto a moto era muito físico, nós cansávamos
passávamos muito rapidamente, dava-se grandes trambolhões. E o nosso físico... nada maneirinho, o caminhão de guiar, não. O caminhão é um veículo que é extremamente difícil de conduzir em termos técnicos, porque ele não é concebido para fazer corridas, nem para andar subidunas, nem para andar depressa, é concebido para andar devagar, nas estradas, carregar carga, ir ali para chorrento, mas nós queremos ser muito dinâmicos e queremos ser muito rápidos e queremos passar por todos os sítios. E, portanto, essa técnica de condução é muito difícil, mas é um desafio muito grande. Quando se aprende a fazer, não queremos outra coisa. Como é que correu este rally de Marrocos? Que eu sei, entretanto, que a Elizabeth tinha dito que por ser em áreas mais com população e tudo, apresentava algumas dificuldades. Gostámos. Por exemplo, a última etapa foi nos arredores de Marrakech, portanto, uma zona com muitas aldeias, e andar no meio das aldeias. Nós gostamos de acelerar no meio do deserto, sem ver ninguém, porque, apesar daquilo que as pessoas podem dizer, nós somos pessoas conscientes e não queremos levantar problemas a ninguém. Andar a atravessar aldeias, mesmo que seja com velocidade controlada que é, nós para atravessar as aldeias temos que ir a 50 km por hora ou 30, constante a opção da organização, mas há muitas pessoas, há muitas crianças e não é nada prático, há sempre pessoas a circular na estrada. Acaba por acrescentar, se calhar, Exatamente, um fator de risco que não é necessário. Eu lembro-me que nesta corrida, no meio de um percurso de montanha, entrar numa curva, dou com um carro de frente, e foi por pouco que não aconteceu coisas muito tristes. Aqui a Elizabeth, que entretanto não vai sozinha, vai com o José Marques e o Marco... E o Marco Chinho. O Marco Chinho é o mecânico e o José Marques é o navegador. Trocar um pneu no meio do deserto deve ser uma coisa... Temos de ser os três. Temos de ser os três a trabalhar, porque o pneu pesa quase 100 kg e é muito difícil de trocar sozinho. Sempre tiveste a curiosidade, qual é a temperatura dentro da cabina? Eu não te sei dizer, mas se está calor na rua, está muito calor dentro da cabina. Não temos ar-condicionado. Pronto. Mas estamos habituados e a prova mais dura, mais complicada, que é o Africa Race, que é esta que vou fazer agora, acontece em janeiro, onde as temperaturas são mais baixas e, nesse caso, por exemplo, quando saímos de manhã, a temperatura está de facto muito baixa, faz muito frio. Às vezes o termómetro do caminhão aponta 0 graus, 1 grau, e aí temos a solfagem que nos safa. Mas quando está calor... Olha, vamos bebendo água, as pessoas não se percebem, mas é isso. O deserto tem muitas oscilações de temperatura. Acham que é só muito quente. Frio, e por isso nós sofremos imenso nas primeiras etapas. Nós dormimos sempre em acampamentos, como eu estava a dizer, em tendas, e as primeiras etapas, que são no norte de Marrocos, nós passamos um frio incrível. Houve uma altura que a organização decidiu montar os acampamentos na montanha, e então ninguém conseguia dormir. Eu lembro-me de dormir toda vestida, com o fato de competição, com o blusão, com tudo, deitar à cama, e não conseguia dormir toda a noite com frio. Portanto, é horrível. Agora não, já vamos para zonas um bocadinho mais baixas, mas continuamos a ter frio. Portanto, temos que estar preparados para o frio e para o calor, temos que levar bagagem a pensar em tudo, e não podemos levar muita bagagem, temos que levar pouca coisa, portanto, senão é mais chatice. África Eco Race é a próxima, não é? Exatamente, estamos já a preparar o caminhão todo, está todo desmontado na oficina. O Marcos Chinho, que vocês viram ali no caminhão ao meu lado, é ele que faz a manutenção do caminhão ao longo de todo o ano, portanto, neste momento anda todo aceleraçado a mudar molas, a mudar jantes, tudo o que é preciso fazer para fazer uma boa manutenção, para que se possa fazer uma prova toda seguida sem ter problemas mecânicos. É claro que eles durante a noite trabalham sempre no caminhão, portanto, enquanto eu chego, venho cansada, janto, vou descansar, os mecânicos agarram-se ao trabalho e muitas vezes trabalham pela noite fora. E o Marco é sempre um dos mais sacrificados, porque ele vai a sacudir dentro do caminhão o dia inteiro, chega ao acampamento cansado, ainda veste o fato de trabalho e vai trabalhar umas horas. Portanto, agora em dezembro, África Eco Race, quem quiser acompanhar todo o percurso da Elizabeth, é passar pelo Facebook ou pelo elizabethjacinto.com, vai lá ter todas as informações. No Facebook tem sempre notas todos os dias, feitas por mim mesmo lá no acampamento, para contar as minhas aventuras. Pessoal, já sabem, acompanhem, por favor, aqui as provas da Elizabeth, que vale muito a pena. Muito boa sorte para esta África Eco Race. Foi um prazer. Maria, gatinha, já vou ter aí contigo.